Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora, e estou aqui nesse canal fazendo essa produção com tanto carinho para levar alento, trazer alento às nossas almas, né? Para a gente sair da nossa rotina do dia a dia e reconhecer que a arte, ela é resiliência, ela é promoção da vida, ela é saúde mental. E hoje eu estou aqui com alguém premiada. Alguém premiada com o prêmio Açorianos de Literatura de 2023, com vozes de retratos íntimos. E eu estou aqui então com a Thais Min, e tu vai ter que dizer para mim como é que é o teu sobrenome. Onmart. Obrigada. Mas antes da gente passar para a nossa conversa, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem ainda não se inscreveu, está chegando agora, se inscreva no canal, nos apoie, nos ajude, ative o sininho para estar recebendo as notificações do novo vídeo sempre que eu postar aqui no canal. Então, Thais Min, seja bem-vinda ao canal. Para mim é uma grata satisfação ter alguém premiada aqui no canal, né? Que vai poder falar um pouquinho da tua história, da tua trajetória até aqui e desse livro, dos outros livros, mas hoje a gente vai falar bastante também desse livro que foi premiado. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Fico contente pelo convite, agradeço o convite. Cumprimento a todos que estão aí nos acompanhando, né? E é um imenso prazer e uma boa, excelente oportunidade de eu poder falar dos meus escritos também, né? Também sou da área psi, né? Psicanalista, escritora, e tal qual a ti, também aposto muito na arte de diversos jeitos, inclusive na promoção de vida mesmo, né? Acho que nós, então, como trabalhadoras da saúde mental, a gente pode falar de carteirinha sobre isso, né? Da importância da arte para a promoção da vida, né? E que é tão importante num mundo como a gente está vivendo, numa sociedade como a gente está vivendo, apostar, estimular, fomentar, né, as diferentes formas de expressão, para que isso possa estar nos ajudando a criar de fato uma civilização, né? Sim, isso tem tudo a ver com o laço que nós criamos entre nós, né? Uns com os outros, como é que se circula, então, as visibilidades, né? Quem é que pode ser visto, quem é que pode falar, ser escutado, né? E, bem, a arte como um todo promove isso, né? E a literatura em particular. E como é que tu chega à questão da escrita, assim, né? Por onde que vai transitando a tua caminhada até chegar a essa expressão? Tem sempre muitas formas de se contar essa história, porque, de algum modo, a literatura sempre esteve presente na minha vida, né? Porque, enfim, né, a minha mãe, uma leitora, muitos livros em casa, né? E acho que muito cedo, assim, eu não sei te dizer com que idade, eu já brincava de escrever, digamos assim, né? Brincava de escrever livros, né? De contar histórias. Mas é na adolescência que isso vai, então, se configurando mesmo como uma tentativa de aproximar essa escrita da literatura sem... como é que eu vou dizer assim, sem a pretensão de que fosse literatura, né? Inclusive naquela época, para mim, só escritores eram seres inatingíveis, né? Então, o tempo entre eu me interessar por uma escrita como uma escrita literária e eu realmente considerar que eu fizesse uma escrita literária são décadas, né? É muito tempo. E ainda mais para nós mulheres, que sempre temos muitos afazeres, né? Somos tomadas por muitas demandas na vida, né? As mulheres têm em comum esse histórico de começarem mais tarde, né? E mulheres negras ainda são mais excluídas ainda dessa
de se verem nesse lugar, né? Então, eu realmente só vou assumir isso por volta dos 40 anos, há cerca de 10, 12 anos atrás. Que bacana, assim, poder pensar que na tua história isso já aparecia lá muito antes, né? Muito precoce, mas que de fato tu fizesse lembrar que realmente, assim, a questão de ser escritora era algo assim, para mim, eu também achava aquilo fantástico, né? Algo muito, muito, muito distante, né? Da nossa realidade. E eu acho que quando isso de fato se consolida, tu tem toda uma bagagem já para de fato estar aí compartilhando as histórias. Sim, eu acho que tem, falando em história, né? Tem um percurso histórico mesmo, né? Falando de história enquanto aí o tempo, né? Que é, bom, acho que houveram muitas coisas, acho que houveram as pressões dos movimentos, movimento feminista, movimento negro, né? E houve também a democratização da internet, né? Acho que a internet, ela traz isso, assim, de democratizar, então a publicação, a publicização de textos, né? E o alcance para um maior número de pessoas, né? E também, aí, enfim, né, não é algo que eu vou saber falar muito, mas com certeza tu também sabe, que as grandes editoras passaram a não ser as únicas a publicar, né? Assim, editoras pequenininhas também publicaram em tiragens menores, então tudo isso trouxe mais gente, abriu o mercado para mais pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, né? Há alguns anos, e talvez, eu também não vou saber falar isso assim com propriedade, né? Mas pelo que eu lembro, assim, não é tantos anos assim que a gente pôde ver essa abertura, esse imenso número de editoras que realmente estão se colocando no mercado. E aí, com certeza, as oportunidades para quem escreve foram aumentadas? Né? Sim. Sim, aumentaram o acesso, aumentaram. Inclusive, isso traz uma ampliação de temas. Né? Quer dizer, entram outros atores políticos no mercado com uma outra visão de mundo. Né? E isso amplia os temas, né? E essa é uma das coisas muito positivas que eu vejo, porque a literatura constrói imaginários, né? E aí, bom, a gente estava falando do laço que nos une, né? Ele enriquece, porque é admitido nesse laço, ou pelo menos tem esse potencial, né, de ser admitido nesse laço outros imaginários, ou resgatando uma frase antiga, que é daqui de Porto Alegre mesmo, né? Outros mundos são possíveis, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque o livro, ele fomenta, como está dizendo, o imaginário, né? Tem literaturas que são muito claras isso. Quantas vezes a gente está lendo e eu sou, né, o mundo encantado de Bob, né? Então eu leio e começo a imaginar, muitas vezes eu me transporto para dentro daquela história. Essa é a delícia. Isso é muito prazeroso, né? Recentemente eu estava falando sobre o meu livro num canal e eu disse que a história foi sendo contada para mim e eu resolvi embarcar na história. E eu entrei para a história que eu fui contando, na verdade, né? E como isso é prazeroso enquanto leitor e para gente como escritora também, né? Sim. Sim, de fato, assim, ser leitora é prazeroso, ser escritora também, mas eu acho que são prazeres diferentes, né? E eu acho, assim, a posição de leitora fantástica. Por isso, assim, por se deixar ser conduzida por uma outra pessoa, né? E ir aos poucos contribuindo com aquilo, com o escritor, né? Porque nenhum livro se faz sem um leitor, né? Então, e a cada leitor diferente esse livro se refaz, né?
Então, tá nessa posição de leitora e se deixar conduzir, daqui a pouco se tornar de uma certa perspectiva coautora junto com o escritor, é muito bom, né? Muito. É muito bom. E é isso que dá sentido a quem escreve. Porque a gente escreve também para a gente, mas não é somente para a gente, é para que isso possa fazer sentido e dar sentido para quem está lendo, que é o que tu dissesse. Cada leitora, cada leitor vai trazer uma nova perspectiva sobre o que a gente escreveu. E isso é enriquecedor, porque abre, né? É um mundo que se abre. Mas, Yasmin, como é que tu produz a tua escrita, assim? Como é que é? Tu tem um hábito, uma organização para isso? Ou isso vem em alguns momentos de inspiração? Não, na verdade eu sou bastante desorganizada, Patrícia. Eu não tenho nem como ter uma organização do que eu escuto às vezes alguns escritores falarem, né? Todos os dias de manhã eu levanto, das 5 às 8 da manhã eu escrevo. Não, capaz, né? Eu tenho filhos, né? Ainda numa idade que me solicitam. Tenho outros trabalhos também. Eu não vivo da literatura, né? Nenhum de nós, né? Então, eu tenho outros trabalhos, tenho outros projetos, e isso faz com que o meu cotidiano com a escrita seja caótico, né? Agora, em geral, o que me move a escrever são fragmentos, né? Ou um fragmento de uma imagem que eu estou passando na rua e vejo, e aquilo me gera curiosidade, e já passou, né? Eu não tenho como resolver, vou resolver isso na minha cabeça. Ou fragmento de algo que eu escuto, uma frase, fragmento de uma música, mas com certeza é algo que me pega, né? E eu fico com aquilo na cabeça. E como escrever é uma coisa que dá trabalho, né? Tirar a ideia que a gente tem na cabeça e passar para o papel é algo que dá trabalho. Eu, às vezes, fico, né? É uma ideia, quem sabe um dia. Mas, às vezes, isso não sai, isso gruda, né? E aí, quando gruda, é o que vai se tornar, então, um conto, uma novela, um romance, né? Eu também admiro, né? Eu gostaria, eu também escuto alguns escritores falando dessa organização, dessa rotina da escrita, e eu gostaria também de ter isso, porque não rola, né? Eu até tento, viu? Eu às vezes arrumo o meu espaço, né? Coloco as minhas pedras, né? Coloco lá a aromaterapia, organizo a mesa. E vou fazer outras coisas. E quando eu vejo, não, tem que volta, Patrícia, volta, né? Então, assim, mas eu acho que também é o processo de cada um, né? Quer dizer, às vezes a gente tem isso, é um fragmento, é uma coisa que chama atenção, e aquilo que grudou é algo que vai fazer a gente estar refletindo e podendo transformar aquilo de fato em algum escrito, algo que a gente queira estar compartilhando com as pessoas. Mas, Yasmin, nos conte sobre, então, esse prêmio, né? O livro que ganhou esse prêmio, Açorianos de Literatura, de 2023, Vozes de Retratos Íntimos. Bem, esse prêmio, ele é bem importante, né? Porque ele vem como um reconhecimento, tanto da escrita quanto uma resposta a uma dúvida que eu tive enquanto eu estava escrevendo, que era o seguinte: ele é um livro, a gente falou em fragmentos, né? Ele é baseado em fragmentos de histórias que os meus pais contavam, né? E em algum momento eu, enquanto escrevia, me perguntei assim, bem, mas isso daqui importa para além, né? Para além de mim, da minha família, né? E acho que receber esse prêmio me dá essa resposta também, né? De que, bem, né? Ele é uma história que diz respeito a mais pessoas, né? Com a qual outras pessoas consigam se identificar, né? Então, ele é um livro que ele é, de novo, fragmentos, né? É uma história que ela não é cronológica, ela tem várias idas e vindas,
vários narradores, né, várias vozes narrativas, e trata, então, de uma família interracial. Mas pega as origens dessa família desde da metade não, digamos assim, de 1890, mais ou menos, até a metade do século XX. Né? E aí vai traçando, então, a chegada dessas pessoas, então, imigrantes, né, no país, né, o encontro com a escravização no país, os encontros e desencontros, então, entre pessoas negras, pessoas brancas, né, e todo o conflito, porque realmente, assim, na nossa realidade social, esse é um encontro conflitivo, né? E acho que a ideia que permeia toda a história é um pouco poder complexificar a questão da democracia racial, né? Porque, assim, óbvio que aqui no Brasil todos nós sabemos que existe, sim, a miscigenação, né? Mas a miscigenação não torna as coisas mais fáceis, né? Então, acho que o que eu quis passar foi o seguinte: sim, né? Existe amor, é possível, né? Histórias amorosas entre brancos e negros, mas mesmo essas histórias, elas acabam sendo atravessadas por uma certa hierarquização racial, né? Por desencontros entre esses dois lugares, né? Por uma série de microviolências, né? Então, acho que ele é um livro que não é possível ter spoiler dele, porque ele é um livro circular, né? Então, ele vem e vai na história, né? Mas essa é a ideia, então, assim, e de resgatar fatos históricos também através da história dessas pessoas, né? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente esconde muito a história, né? Tem recortes muito eugenistas mesmo, né? Então, poder trazer coisas que ficaram. É muito interessante quando a gente valoriza isso, né? É um dos aspectos aqui que em muitas conversas que se teve aqui no canal a gente trabalha, que é esse olhar para a nossa história, né? Esse poder reconstruir isso para a gente e para o nosso coletivo, né? Então, compreender isso, as coisas não se dão somente desse momento agora, mas tem um todo, né? E muitas vezes a gente é acostumado a enxergar as coisas em partes, né? E aí é muito interessante a forma como tu traz dessa escrita, então desses fragmentos que vão fazendo uma costura, né, desses aspectos a partir de histórias que remetem a outras histórias e vão falando da gente, né, e do quanto que a gente pode se reconhecer através disso, né, e buscando essa complexidade e esse olhar do todo, numa sociedade que é muito fragmentada, né? Uma sociedade que, assim, tem muita dificuldade de enxergar o todo, ela fica somente, muitas vezes, olhando somente o aqui e agora, pontual, e às vezes completamente também distorcido daquilo que a gente poderia estar aprendendo com aquela experiência de vida. Então, acho que eu estou curiosa, né? Estou curiosa para ver e acho que um prêmio é um reconhecimento de fato e uma resposta que nem tu disseste, quer dizer, as dúvidas que em algum momento ao longo da tua escrita te permearam, veio agora, né? Então, isso quer nos dizer que vale a pena a gente investir naquilo que a gente quer estar compartilhando, que aquilo que a gente está pensando, né? Exige a dedicação, existe um tempo, existe uma maturação, né? Mas isso é possível. E é possível que a gente, depois que passou por todo um percurso, olha para trás e diz, puxa vida, mas valeu a pena. Sim, acho que tu traz muitos pontos importantes, né? Deixa eu ver se foram muitos mesmo, eu vou ver se eu lembro de todos, né? O primeiro, sim, é para quem gosta de escrever, né? A escrita, ela não é mágica, né? A escrita realmente dá trabalho.
demanda tempo, né? Mas é muito gratificante o momento que a gente terminou, né? E pode olhar e está pronto aquela ideia que a gente tinha na cabeça, é realmente muito gratificante, né? E o tempo varia, enfim, vai de cada um, né? No meu caso ali, o livro, que não é um livro muito grande, né? E não tem assim tantas páginas, eu levei 5 anos, né? Mas porque não é só sentar e colocar no papel. Tive que trabalhar aquela ideia dentro de mim, às vezes deu errado, às vezes deu certo, às vezes eu tive que teve coisas que eu não usei, né? Teve partes que eu tirei, porque não fechavam ali, né? Uma outra coisa que eu gostei muito que tu falou foi a metáfora com a costura, né? Às vezes, para mim, essa metáfora é muito presente quando eu estou escrevendo, ou então o tricô, né? Porque é um certo tecer, né? É um certo tecer, e esse livro em especial, a ideia foi bem essa, assim, eram fragmentos, e a minha primeira ideia era que eu ia escrever, porque assim, eu nunca tinha escrito romance, né? Esse foi o primeiro romance, e estava complicado para eu entender como é que eu ia estruturar esse romance, isso que é necessariamente mais longo, que tem muitos personagens, né? Aí a minha primeira ideia foi pegar cada fragmento e fazer como se fosse um conto, cada fragmento. Juntar eles numa determinada ordem e que isso fizesse um todo na cabeça do leitor. Não funcionou, não deu certo. Aí eu fiquei mais tempo ainda pensando como é que eu resolveria isso, né? E aí eu li um livro da Conceição Evaristo, que puxa vida, acho que eu não vou lembrar agora. Se vier depois eu digo, tá? Mas foi um livro da Conceição Evaristo que me ajudou, então, a entender que eu teria que colocar uma outra voz narrativa costurando todas essas histórias para que funcionasse. Então, ele é meio assim como uma colcha de retalhos, né? E aí tem uma narrativa, uma voz narrativa que aí é em terceira pessoa, né? E que vai costurando, então, todas essas histórias, né? É Ponciá Vicêncio, o nome do livro da Conceição Evaristo. E então, para mim faz muito sentido essa metáfora que tu usa. Claro, nesse romance que eu escrevi, né, de fato, se aproxima muito, mas para mim a escrita em geral tem isso, né? Eu também uso muito essa metáfora, né? Porque me dá mesmo o sentido daquilo que eu estou produzindo, daquilo que eu estou pensando, né? Porque a existência é assim, né? A gente também tem muitas coisas, muitas experiências, e como é que a gente costura isso dentro da gente, né? E é essa costura que vai dar esse sentido. Eu uso muito esse termo sentido, sabe? Porque a gente necessita se dar conta que nós estamos aqui para ter sentido, para fazer sentido, para ser sentido, né? Eu acho que isso é essencial, assim, né? Esse canal tem muito esse objetivo, né? De poder fazer essa conversa com as pessoas de uma forma leve, ao mesmo tempo que muitas vezes bem incisiva, mas podendo trazer essa perspectiva de um escrito, né, ou de qualquer outra expressão de arte, de algo que vá falando da gente, né, que vá costurando conosco. Porque é isso que vai fazer com que a gente, então, tenha mais força para as coisas do dia a dia, mais potência, mais capacidade para poder resolver coisas, né? Ter paciência em muitos momentos, que quantas vezes a gente tem que respirar. Então, quando tu traz, assim, do tempo que tu levasse para produzir esse livro, né? Então, assim, as coisas são assim, às vezes a gente almeja algo e não é rápido para acontecer. Tudo tem um tempo.
E a gente precisa ter a paciência de compreender que tudo tem um tempo. E é um tempo, na verdade, que a gente usa, o tempo cronológico, às vezes é o tempo que tem que acontecer. Mas a gente, como está muito vinculado, né, uma lógica, num determinado, uma lógica de tempo, né, isso nem sempre nos... Parece que a gente está sempre atrás, correndo atrás. E às vezes não. Às vezes a gente está tendo o tempo necessário para que aquilo que a gente deseja, para que aquilo que a gente almeja, verdadeiramente se concretize. Né? Eu já estou divagando demais, né, Tesmin? Acho que, enfim, psi é assim, né? Psi é assim. Tesmin, a gente, nas conversas de bastidor, a gente, em outras gravações, a gente andou falando, né? Às vezes a gente tinha que gravar os bastidores também, né? Os bastidores existem uma riqueza tremenda, né? Mas tu me falasse também dos teus outros escritos, né? Então, tu também te sinta à vontade para poder estar compartilhando com as pessoas que estão nos vendo, né? Que estão nos escutando, sobre os demais escritos. Então, antes do Vozes de Retratos Íntimos é de 2021. Em 2019 eu lancei um pequeno livro, né, que, enfim, classificação oficial é novela, né? Novela não tem assim a ideia de novela que a gente vê na TV, né? Ela tem uma outra ideia, assim, de ser uma história um pouco mais longa que um conto, mais curta que um romance, com menos personagens, né? E essa novela é Visite o Decorado, né? Foi pela Figura de Linguagem. Ela está esgotada, né? Eu estou pensando em procurar um lugar para publicar ela de novo, né? Uma nova edição. E antes disso, eu publiquei em 2016, então, com um amigo, poeta, um livro em que metade do livro são meus contos e metade do livro são os poemas dele, né? Então, o livro é Ela Conta, Ele Canta, né? Esse eu ainda tenho, esse foi publicado, assim, de uma forma muito independente, né? Com uma editora que é quase mais que uma gráfica do que uma editora, né? E esse realmente só tenho cópias, né? Visite o Decorado não tem nem comigo, né? Mas Ela Conta, Ele Canta, tem. E essa, assim, é a minha trajetória, né? Para chegar aí, assim, a partir do momento que eu comecei a ter vontade de dar publicidade, então, ao que eu escrevo, eu fui fazer oficinas também, né? E aí migrei, porque eu escrevia só poemas, né? Aí eu migrei da poesia para prosa e, enfim, né? Na verdade, assim, em geral eu escrevo prosa, mas de vez em quando eu escrevo poemas, mas a gente também conversa de bastidores, né? Como a gente estava falando antes, assim, os poemas são para minha própria, para o meu consumo, né? A prosa é que eu faço circular. Ai, que bacana. Bem, Tesmin, eu te agradeço profundamente. Eu acho que conhecer tantas histórias como esse canal tem me proporcionado, né? É uma riqueza tremenda, né? Saber como cada um faz o seu percurso, né? Como compartilha aquilo que em algum momento desejou publicizar, né? É fabuloso, sim, né? E me mostra a riqueza que a gente tem internamente, né? E do quanto que a gente tem que apostar nessa riqueza, né? Confiar, trabalhar, né? E confiar, assim. Se eu desejo muito uma coisa, se eu gosto muito de alguma coisa, de investir, de ir atrás. De fato, aqui no Brasil, como escritora independente, né? E como tu dissesse em algum momento, a gente ainda não pode, salvo algumas exceções, né? Viver somente da escrita, né? Quem sabe um dia,
A gente está trabalhando para isso, né? Mas quem sabe também o nosso país, com uma abertura, como a gente tem buscado aí, de editores, de pessoas que estão querendo se expressar, né? A gente está tentando sair um pouco do abismo que a gente se meteu por um bom período, né? Então, retomando a valorização da cultura e da arte, né? Tão atacada como todas as coisas que era de vida e de promoção de vida foram atacadas, né? Nos últimos anos. Então, quem sabe um dia a gente sonha com um Brasil de fato, né? Que seja um país que respeite, que estimule, né? Que possa fazer da gente, cada um de nós, cidadã realmente, de fato. Porque para ser cidadão, a gente tem que ter essa consciência crítica. A gente precisa disso. Senão a gente muitas vezes é levado como uma grande manada, né? Enfim. Mas isso é uma outra conversa, enfim, complexa, né? Que não é o nosso objetivo nesse momento, a não ser fomentar, sensibilizar e estimular as pessoas, né? A cultivar a arte, né? A cultivar a leitura, a estimular a leitura nas crianças, nos adolescentes, na gente, poder aproveitar espaços. Hoje a gente está aqui na Bambu Letras, gravando na Bambu Letras, né, em Porto Alegre, que é uma livraria importante para a nossa cultura de porto-alegrense, né, e visitar, né, livrarias, buscar, olhar, né, assim, ter uma coisa de despretensiosamente querer conhecer, aguçar, se desafiar, né, a poder enxergar além do que a gente está enxergando nesse momento, né. E isso é vida, isso nos torna mais capazes diante da vida, né. Então, tá, Yasmin, eu te agradeço infinitamente. Vou colocar aqui na descrição depois o nome direitinho deste livro, os contatos, porque a Yasmin também pontuou outros escritos, enfim, para também quem quiser entrar em contato com a Yasmin possa estar fazendo esse contato, né? Antes de finalizar, tu gostaria de dizer mais alguma coisa? Quero agradecer, então, a todas, todos que estão vendo essa nossa conversa, né, que acompanharam essa nossa conversa. Te agradecer, Patrícia, foi muito agradável, né, e convidar, reforçar o convite que tu fez, né, que todos leiam, né, leiam, porque é muito bom ler, né, é uma viagem que a gente faz e tranquila, né, é uma viagem que não nos pede muito, né, e nos dá bastante. Com certeza. Muito obrigada de coração. Eu agradeço ao Milton e a sua equipe, então aqui, né, da Bambu Letras, que nos acolheu hoje com tanto carinho, né, nos possibilitou estarmos aqui fazendo essa gravação. Então, como eu sempre tenho dito, sejamos luz e nos encontramos no próximo momento. Até!